falando, desliga o microfone. Atenção. Já está no ar. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans e esta é uma transmissão especial do Duplo Expresso, compartilhada em diversas páginas, e eu sou grato a você pela companhia a partir de agora. Eu peço desculpas desde já pelo pequeno atraso, questões técnicas para variar, mas estamos já com tudo funcionando. Desejo a você uma ótima noite, final de tarde, né? Para quem está no horário de verão, fica com a cara de final de tarde mesmo, mas já passou das 18 horas no horário de Brasília, então é boa noite para quem está no horário de verão e boa tarde para quem não está no horário de verão. Nessa transmissão nós vamos debater a justiça como um agente político que está sendo agora cobrado pela sociedade. E o Rômulus, que é o meu colega de apresentação, é o parte assim, chave aqui do Duplo Expresso, é o meu colega que vai apresentar comigo, e o nosso comentarista para assuntos jurídicos, Dr. Rubens Rodrigues Francisco, também vai participar dessa transmissão. Eu começo cumprimentando, já que eu cumprimentei você que está me assistindo, agora eu passo a cumprimentar os meus colegas. Boa noite, Rômulus, tudo bem? Boa noite, Wellington Calazans, boa noite, meu amigo Rubens, boa noite para você que está nos assistindo nesse domingo aí, finalzinho de tarde, início da noite. Em geral, né, Wellington, a gente guarda essa transmissão do domingo, que é a segunda, mas parece que já vai ser aí na volta do Carnaval, depois do Carnaval, um novo horário aí do programa para debater tudo que nós não conseguimos aprofundar ao longo da semana e também dar, né, algumas discussões, algumas perspectivas para a semana que se inicia. Mas nessa semana eu achava que a gente ia retomar apenas, assim, principalmente a fala do Rubens na sexta-feira, que o pessoal está muito ansioso. Ele começou a dar um manual prático para você que está nos ouvindo aí de sobrevivência num estado de exceção, entre aspas, né? Depois a gente até explica por que é um estado de exceção, entre aspas. Mas depois que a gente saiu do ar na sexta-feira, né, Wellington, até agora a gente ficou recebendo mais notícias, mais desdobramento. Então, a gente teve alguns eventos políticos até da manhã da sexta-feira até agora, que a gente também vai dar uma pincelada aqui, né? Então, com isso, eu quero dar meu boa noite a todos e passar a palavra para o Rubens, né, Wellington? Exatamente. É isso aí, ô Rômulus. Rubens, boa noite, bem-vindo aqui ao debate. Boa noite, Wellington. Boa noite, Rômulus. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o contratempo eletrônico, estou me adaptando aí, porque eu fui ver essa questão de colocar deitado a câmera, né? Então, agora acho que está certo, né? O enquadramento, né? Eu estou aprendendo, estou meio desatualizado nisso aí, mas a gente vai conseguindo aí fazer um trabalho cada vez melhor aí para o pessoal que está cooperando, está mandando informações, enfim. E justamente o que o Rômulus comentou, as notícias não param. Estava lendo agora aqui que o Alexandre de Moraes vai colocar em votação a prisão em segunda instância, né? Agora na terça-feira, e até isso me deu uma perspectiva, né, um pouco diferente. A gente fala de fechar foco, de manter o tema, mas está tão dinâmico, né? Tem tanta coisa para se ver simultaneamente, que não é que a gente é disperso, é que são muitas coisas a observar ao mesmo tempo, porque são muitos interesses, né, em tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, isso do ponto de vista internacional, principalmente. Então, não é questão de fora de foco, de manter o foco, a dificuldade de manter o foco, é que realmente nós estamos num bombardeio por todas as direções, né? Então, nessa perspectiva, né, com essa notícia de que o Alexandre de Moraes está trazendo para a pauta justamente o que a Carmen Lúcia tinha dito na sexta-feira, que não traria, que não aconteceria, porque não tem previsão de entrar na pauta, e na sequência, durante o final de semana, o ministro traz para a pauta, né, contradizendo o que falou na sexta-feira. E então, a respeito dessa outra novidade, que foi a devolução do passaporte pelo TRF1, contra a decisão lá do Distrito Federal, uma vara do Distrito Federal, sobre uma outra ação que não estava em curso normalmente, não tinha nenhum tipo de sobressalto,
não haveria nenhum motivo jurídico, né, para ele estar tomando uma decisão cautelar interlocutória. E aí ele pediu o passaporte, ele exigiu, né, a entrega do passaporte, criou toda aquela polêmica, né, isso aí repercutiu mal no exterior. Era justamente uma atividade de combate à fome, né, na África, e que o Lula foi privado de participar, né? Então a gente até comentou que ele está sendo privado não só de combater a fome no Brasil, como no mundo, né? Então você vê que são um conflito de interesse direto, né? Enquanto a perspectiva de um governo socialista, integralista, né, ainda que expansionista, mas integralista, busca integração entre os povos, busca erradicação da fome e inclusão social, o mercado financeiro e o Império Anglicano ele vive justamente da fome, da guerra, né, e dos conflitos. Então, são duas propostas distintas e você vê que o Lula está sendo atingido justamente por esses aspectos. Eu recomendaria, né, quem sou eu para recomendar, mas uma opinião aqui, já que eu tenho a oportunidade de falar para N pessoas aí, inclusive do PT, que são próximas aí ao núcleo de decisão, que o Lula tem que ir pessoalmente a Bruxelas. Ele não tem que mandar um advogado lá, ele pode até levar um advogado junto, mas ele tem que ir pessoalmente a Bruxelas, tá? Ele tem que ir pessoalmente na Corte de Roma, ele tem que ir pessoalmente em Haia, ele tem que ir pessoalmente em Portugal, né? Conversar lá com o governo socialista, conversar com Sócrates lá, e pedir ajuda internacional, porque esse método de guerra desenvolvido pelo Império Anglicano, que está sendo aplicado aqui experimentalmente no Brasil, ele coloca em risco a democracia e a organização social do mundo. Porque, dando certo isso aqui, qualquer país está passivo de sofrer um ataque de lawfare, né, nesses moldes aqui. Inclusive, se cogita no próprio Estados Unidos, se a derrota da Hillary não foi fruto de uma articulação lawfare, inclusive com o auxílio dos russos, né? Isso é uma realidade. Então, assim, essa questão que o Lula está sofrendo não se limita ao Brasil, não se limita à América do Sul. É uma engenharia de guerra muito sofisticada. Eu acho que os países do primeiro mundo têm que ficar atentos também, né, a essa situação, porque é mais um método de dominação do Império Anglicano e assim, ele é tão letal porque ele compromete a organização social, o próprio princípio de democracia e de república, porque você passa a não confiar no judiciário. Você vê que não é só o Brasil que não tem métodos de controle do judiciário, porque sempre se partia da premissa de que era um poder autogestor. Ele teria, até pela capacidade de teorizar, as pessoas que ingressam nessa área, né, elas são treinadas para teorizar, para hipotetizar, trabalhar no mundo das ideias, né? Então, se tem um pressuposto de que seria mais difícil pessoas assim agirem de modo tão antiético, tão letal, como estão agindo. Então, o que está acontecendo no judiciário brasileiro, ele é um alerta mundial, tocou uma sirene. Precisa, com urgência, reformular o conceito de poder judiciário. No Brasil, isso aí é ponto pacífico. Mas até outras nações, né, têm que ficar atentas, porque é um ponto vulnerável que ninguém tinha observado assim com muita clareza. O Império Anglicano detectou essa falha, né, por onde ele poderia entrar, e isso está sendo bem sucedido. Você vê que o desmonte que o Brasil sofreu em um ano, ele atropelou, acho que 4 décadas de construção, né, ou mais, né? A Petrobras, 67 anos, né, destruiu, né, toda uma construção de mais de meio século em um ano, só com o poder judiciário. É mais eficiente que qualquer bomba, é a mãe de todas as bombas, a bomba jurídica, né? A lawfare realmente acho que é a melhor máquina de guerra que o Império Anglicano dispõe. Então, o Lula, né, eu acho que ele tem que pegar esse recado do TRF1. Eu acho que o TRF1, assim como tem vários juristas, vários magistrados, mesmo integrantes do Ministério Público, que não concordam com o que está acontecendo, eu acho que a liberação do passaporte do Lula foi um recado claro de que ele tem que tomar a defesa dele nas mãos e ir nos tribunais, nas cortes internacionais, denunciar. Ele pode até levar um intérprete lá, um poliglota, né? Ou um que fale italiano, faça documento italiano, alemão, holandês, francês, tá? E lá, em Bruxelas,
que é o coração do mundo civilizado no momento, para poder articular esse tipo de coisa, lá em Bruxelas, já iniciar uma revisão do que está acontecendo aqui, né? Mas isso documentalmente. E ele lá, assim como Mandela, quando começou o julgamento na África do Sul, ele fez a defesa dele inicialmente, dizendo que todos aqueles brancos que estavam ali não podiam julgá-lo, porque ele estava na África, na terra dele, era um negro julgado por branco, né? E Lula é um socialista nordestino, um pobre, sendo julgado por uma oligarquia sulista, né? Uma oligarquia que não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento social. Então, eu acho que o Lula tem que, amanhã, pegar o primeiro avião para Bruxelas e já protocolar um documento lá. Se essa situação de terça-feira tiver algum objetivo escuso, né, está trazendo para a pauta justamente para eliminar, acabar com a agonia da democracia brasileira, enterrar logo de vez, pelo menos fazer o pessoal pensar uma segunda vez, ou retirar de pauta, ou se está colocando na pauta para realmente reconhecer o erro que foi cometido em 2016, admitindo a prisão antes do trânsito em julgado, que viola não só a Constituição de 88, como o Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Aí sim, ele pode seguir com o julgamento. Agora, se tiver com qualquer outro tipo de objetivo escuso, atos inconfessáveis, né, acordos ali por detrás, então, sair a Bruxelas, eu acho que dá um freio. Então, eu penso. Pois não é. Você está acompanhando aqui um debate sobre a presença da justiça na política, e o nosso comentarista de assuntos jurídicos, Rubens Rodrigues Francisco, ele foi convidado para esta transmissão especial. Eu sou o Wellington Calazans, falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Rômulo Maia, que é meu colega de apresentação do Duplo Expresso, ele está na Suíça, e o Rubens está em São Paulo, conhecido no mundo progressista, nacionalista, como Tucanistão, né? O Rômulo, o Rubens veio aí, foi convidado, né, para esta live aqui especial, para falar sobre o manual. Certamente ele vai apresentar os tópicos daqui a pouco, né, porque foi sucesso de público e renda na sexta-feira, né, e ele vai repetir agora, assim, mais objetivamente, conforme a gente combinou, na próxima fala dele. Mas eu vou passar para você. Observe foi que o Rubens acabou fazendo, hein? O Rubens acabou falando aquilo que milhares de brasileiros que moram na diáspora já vem fazendo, que é denunciar para o exterior, para autoridades e cidadãos comuns também, para que o mundo tenha conhecimento dos absurdos acontecidos no Brasil. Só que a presença de Lula, sugerida pelo Rubens, há um diferencial gigantesco. O próprio Lula procura determinados segmentos e organizações. O impacto é outro. Então, vou repetir aqui o que o Rubens falou para você que está chegando agora. O TRF1, ao devolver o passaporte de Lula, deu um grito de alerta. Voe, Lula. Voe para salvar sua pele e talvez a pele de muitas outras pessoas, porque você é a grande cobaia do lawfare neste momento. Rômulus. Wellington, eu concordo com o que o Rubens diz. Eu acho que a avenida, o caminho internacional tem que ser mais explorado ainda. Todo o prestígio que o presidente Lula tem internacionalmente, eu acredito que é um capital que é dele, mas que é um capital do Brasil. É como você falou, a autodefesa do Lula se confunde incidentalmente com a autodefesa do povo brasileiro, da pátria brasileira, contra interesses que são muito fortes e muito articulados. Então, uma das coisas que a gente vai discutir aqui, eu publiquei publiquei alguns artigos nesse fim de semana, e um que eu publiquei, o mais recente, foi de uma informação que nós recebemos, eu recebi na sexta-feira de manhã, um pouco depois do programa, dando conta de que a ala entreguista das Forças Armadas tinha dado uma prensa dura na Carmen Lúcia, pouco antes dela fazer aquele discurso dela na abertura do ano judicial, aquele que ela chegou querendo cantar de galo, que ninguém afronta o judiciário, não sei o quê. A Carmen Lúcia só se engana com palavra dura dela quem não conhece, porque até mesmo quem vê de longe já vê que não é uma pessoa muito firme. Então parece que ela levou uma dura
da ala entreguista das Forças Armadas, que falou que eles não tolerariam, em hipótese alguma, Lula como candidato à presidência. Diz, é um condenado. E aí, depois que eu recebi essa informação de uma fonte que tem acesso à alta hierarquia. E aí eu fui atrás, Wellington, e eu achei um comunicado do presidente do Clube Militar, que é aquela instituição que reúne, né, militares reformados, a sede é no Rio de Janeiro, e só quem lê a carta, está lá no artigo, eu reproduzi, acredita no conteúdo. Parece que a pessoa vive na ilha da fantasia, o que é dito ali. Parece que é uma pessoa que vive ainda na época da Guerra Fria, mas sabe, o pessoal fala, o pessoal da Escola das Américas, né, do anticomunismo. Eu não acredito, sabe? Ninguém é tão burro de repetir, depois do governo Lula, o que aquela pessoa escreve, esse general escreve. Então, eles usam isso como álibi. Como eles sabem que vamos dizer assim, no lumpen do exército, isso ainda cola, essa história de bolivariano, não sei o quê, eles usam isso. Mas o pessoal graduado, um general, não acredita naquelas besteiras que eles estão falando. Então, assim, ele usa como álibi, dizendo assim, agora está resolvido, não se debate mais se Lula é condenado ou não, porque, como bem disse o desembargador lá no julgamento do TRF4, matéria de fato só se discutia até ali. Então, agora, nas instâncias superiores, só se discute direito, então não é mais possível discutir se Lula é ou não culpado, ou se Lula cometeu ou não os crimes. Eu falei assim, eu brinquei, eu falei, general, é melhor o senhor se dedicar a comentar temas que o senhor compreenda bem, como, por exemplo, né, tendências de cores e tons para a farda da coleção Inverno 2018, porque de direito o senhor não entende. Então, as questões de cerceamento de defesa que foram feitas até aqui foram nulidades que causam, mas lá na frente, a anulação desse julgamento. Então, essa condenação não quer dizer nada, porque foi um julgamento completamente ilegal, com várias em sequência. Quantas vezes o doutor Cristiano Zanin, o advogado, não anotou cerceamento do direito de defesa, que provocaria na subida lá para Brasília, muito possivelmente, caso a lei seja aplicada, nulidades, entendeu? Que resultariam na anulação desse julgamento. Então, eles tentam vender ficar repetindo assim, não tem mais o que discutir, já está resolvido, coisa e tal, e falando, como que essa pessoa pode pleitear o mais alto cargo da nação, um condenado. Eu acho engraçado esse general, ele não fala isso do Michel Temer. Michel Temer das malas de dinheiro, o Michel Temer tem que manter isso aí, viu? Para a mesa do Eduardo Cunha. Aí ele não coloca em xeque a moralidade dessa pessoa para ser o chefe das Forças Armadas, para representar. Num ridículo absoluto, o general chega a falar, esse vai ter em linha com o que o Rubens está falando, ele chega a falar, como que uma pessoa dessa condenada pode depois viajar e representar a nação? Aí eu coloquei umas fotinhos lá, de quando o Lula era o nosso presidente, lá falando de igual para o Barack Obama, Angela Merkel, todo mundo rindo, era o cara, e em contraposição, coloquei o Michel Temer na reunião do G20, passando, ninguém nem cruzando o olhar, todo mundo ignorando ele, passando ele realmente, efetivamente, ali como o mordomo cenográfico, porque ninguém tomava conhecimento daquela pessoa. Imagina o Brasil, essa nação enorme, que era parte dos BRICS, um orgulho, né, uma das nações sobre cujos pilares se calçava o crescimento no mundo, agora é reduzido a um papel secundário, a um mero anexo de um projeto expansionista americano. Então, é o contrário. Quem não tem condições de representar o país é quem está aí hoje. É vergonha. É tão vergonhoso a pessoa que está aí, general, que até o patrão dele, o secretário de Estado dos Estados Unidos, fez questão de não passar no Brasil, para não ter que se encontrar, porque ninguém quer nem tirar foto. Só manda a ordem por telefone, não quer sair na foto junto com ele. Nas Olimpíadas, a gente lembra, ninguém quis aparecer com ele em foto, recusaram convites para ir para o camarote. Então, quem tem condição de representar o Brasil e voltar, resgatar a altivez e o orgulho de ser brasileiro internacionalmente, dentro e fora do Brasil, é justamente o presidente Lula. Então, assim, a gente vê esses ecos, isso confirma o que a fonte tinha passado para mim, que realmente essa ala entreguista das Forças Armadas, que também, Wellington, eu não duvido que esteja a soldo desses interesses estrangeiros. Porque como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, nosso colunista para assuntos internacionais, de política internacional, não cansa de dizer. O programa econômico que está sendo aplicado no Brasil não difere em nada do programa que seria executado caso tivesse havido uma guerra e uma potência estrangeira vencedora tivesse ocupado o Brasil. E ele comparou o governo atual do Brasil ao governo de Vichy, da França ocupada pelos nazistas.
tamanho é o colaboracionismo com a potência agressora estrangeira. Então, é exatamente isso que a gente tem visto. Esses militares dessa ala entreguista são traidores da pátria. E eu não me espantaria nada se, como ocorre com o judiciário, que nós sabemos aqui que são reféns por tudo que eles fizeram no verão passado, todos os esqueletos que eles têm no armário, e que são pressionados por interesses fortes. Você vê, a Globo está nas mãos dos americanos com o caso da FIFA. Os juízes, a gente falou aqui de Banestado. O Banestado é um caso específico em que a gente sabe que o Sérgio Moro e o pessoal lá do TRF4 também tem podre no armário. Então, não poderiam entregar um resultado diferente do que entregaram. É isso, Wellington, que eu acho que é importante a gente sempre ressaltar. Os analistas no Brasil sempre pecam por limitar a análise como se a disputa no Brasil fosse local. Ela é local, mas, ao mesmo tempo, ela é global. Não se pode perder essa perspectiva. As ordens, no fim do comando, da hierarquia, da cadeia de comando, estão interesses estrangeiros. E aí eu falo, não é o interesse americano, não é o imperialismo americano. É o interesse da finança global internacional. A pátria é global, ela. Só que há muitos anos, esses interesses sequestraram o aparelho do Estado americano, chamado Deep State, aquele que entra governo, sai governo, continua o mesmo. Interesse que se autogestiona e que controla a inteligência dos Estados Unidos, controla a diplomacia, entendeu? É espraiado. E esse, então, que consegue projetar a influência do Estado americano. Esses órgãos foram capturados, não só ideologicamente, talvez até monetariamente, por aquilo que a gente chama de revolving door, que é a porta giratória. A pessoa um dia está no governo, no outro dia ela está lá no escritório de lobby, em Washington. E aí vai, e volta, e vai, e volta. A gente vê muito isso com esse pessoal que trabalha no governo americano, que vai, quando pede eleição, vai trabalhar numa empresa de lobby, no escritório de advocacia, depois volta. Então, são identificados. Evidentemente, eles não querem queimar as pontes com os futuros empregadores. Então, eles vão fazer o interesse do lobby. Com isso, houve uma captura desse aparelho de Estado que executa as vontades dessa finança internacional. Então, nós vejamos, esse modelo ele não beneficia sequer o povo americano. O povo americano hoje vive sob o maior índice de desigualdade da sua história, que já se aproxima do índice de desigualdade de países da América Latina. Então, eles não são beneficiados, o povo americano, enquanto nação, o povo. É uma elite que não se identifica nem com o país, é uma elite global que capturou o aparelho do Estado, que é o mais poderoso. Então, é por aí que a gente tem que ver, nunca esquecer que essa disputa brasileira está inserida nessa dinâmica e há interesses fortíssimos, principalmente a partir da descoberta do pré-sal, que se voltaram para o Brasil, porque a gente vê aí uma aproximação com a Rússia, com a China, com a questão dos BRICS, e quem sabe o petróleo do Brasil começasse a ser vendido sem ser denominado em dólares americanos. O Saddam Hussein, quando foi fazer isso, 3 semanas depois estava o país invadido e pouco tempo depois ele enforcado. Então isso é uma coisa porque, como a gente sabe, o dólar americano ele não tem lastro. O lastro dele é o petróleo. Se boa parte do mundo começar a negociar petróleo em outras moedas, o império rui, e muito rápido. Então, a gente tem que ver isso, há esse interesse, inclusive a Shell, que a gente viu aí que na segunda-feira passada teve um jantar aí com a Carmen Lúcia, em que ela garantiu que não ia rever a prisão em segunda instância. A Shell vendeu ativos dela de décadas no mundo, na África, em vários locais que eram lugares tradicionalmente ocupados pela Shell, para poder se capitalizar e comprar a empresa, a participação da empresa, fazer uma fusão, mas na verdade foi uma compra da BP, a British Petroleum, para adquirir todas as concessões que a BP tinha no pré-sal. A Shell investiu muito dinheiro. Ela não pode arriscar, participou desse leilão que teve aí, a Shell não pode arriscar uma mudança de linha, que volte um governo agora e fale, não. Então, que foi feito uma farra, a gente vai rever isso tudo, retomar o pré-sal, a Petrobras volta a ser a operadora para ficar de olho na roubalheira que vocês estão fazendo por aí, com transfer pricing, esse joguinho marcado que vocês fazem para subfaturar e sobrefaturar coisas, para tirar dinheiro e não pagar imposto no Brasil. A gente vai acabar com essa palhaçada, botar a Petrobras ali com o olho do dono para olhar os poços de petróleo. Eles não podem, eles gastaram muito dinheiro, muito investimento, são interesses muito fortes. Tinha três diretores da Shell jantando com a Carmen Lúcia para se assegurar que o Lula vai ser preso depois da condenação em segunda instância. Então, a gente nunca, eu queria concluir essa fala falando, a gente nunca pode perder de vista que a questão brasileira não é apenas local, ela é global e as ordens, tudo aí que prometem para o Lula, tentando seduzir, não, faz um acordo, você não sai candidato, a gente te salva no STF e tal.
quem está falando isso, FHC, Rede Globo, quem quer que seja, emissário do Supremo, não pode prometer, pela simples razão de que eles não mandam, eles obedecem. E as ordens vêm de fora, Wellington. Obrigado, Rômulo. Muito boa explanação a sua, reforçando também um pouco do que foi dito pelo Rubens. Você está assistindo aqui a uma transmissão especial do Duplo Expresso, debate sobre a invasão da justiça na política. Tá? Daqui a pouquinho eu vou ler aqui uma pergunta de um espectador que foi enviada aqui pela nossa produção, pela produtora Camila. Tá? Então, daqui a pouco eu passo a pergunta. Tá? Eu quero dizer o seguinte, que a justiça brasileira, ao invadir a política, Rubens, e aí você já vai entrar para falar do seu manual, tá? Você já vai entrar para falar do manual de sobrevivência ao estado de exceção, tá? E a primeira regra é não acreditar que está no estado de exceção. Derruba o manual, o título do manual logo no primeiro parágrafo. Né? Então, mas você vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas eu quero falar o seguinte, olha, a justiça que se locupletou com a imprensa, ela conseguiu levar o óbvio para a sociedade como a última bolacha do pacote, né? Combate à corrupção. Todo mundo é contra a corrupção. Então, pegaram uma coisa que é comum, todo mundo é contra a corrupção. Eu não conheço... Até Temer é contra a corrupção, só que ele pratica, né? Ele é contra, mas pratica. Mas ele é contra, mas ele pratica. É outra história. Mas você diz, o combate à corrupção. Todo mundo, esse é o discurso mais furado. Toda vez que um golpe é ensaiado, o primeiro discurso é corrupção. Aí você vai ver quem foi que falou de corrupção e quem é que está no poder aí, que falou que combateria a corrupção. Aí você vai ver como é que tanta gente caiu num absurdo desse. Mas a justiça foi enganada, a justiça enganou a sociedade, com o apoio da imprensa. E aí, no afã de manter em alta essa popularidade, né, porque virou coisa de popstar ser juiz no Brasil, ser promotor, ser agente público, policial federal e etc. Eles começaram a promover aquelas ações espetaculosas, que culminou com a morte de Dona Marisa Letícia, que completou 1 ano ontem, depois com a morte do reitor Cancelier. Né? Estou falando das mortes, sem falar do estrago nas vidas de diversas pessoas, sobretudo inocentes. E depois foram lá, desculpa. Não tem desculpa não, liberou, assim, abriu a porta, vai embora. Né? Pronto. Depois de ter arrasado a vida de várias pessoas. Aí acontece, o que é que acontece? Quando chegou em Lula, e eles tinham que condenar Lula, que a gente aqui do Duplo Expresso, e aí eu não estou querendo exaltar e fazer comparação com ninguém, mas a gente foi, assim, categórico, eu falo, vai ser 3-0. Vai ser 3-0. A gente aqui não iludiu, o nosso público não foi iludido. Não teve esse negócio de 2-1, porque um dos nossos comentaristas, o Eugênio Aragão, que é ministro da Justiça Constitucional, né, porque sofreu um golpe, e para a gente ele continua sendo ministro, ele falou, não, porque tem um juiz por lá que pode dar o voto, vai ser 2-1, e aí cabe embargos de não sei das quantas e tal. E eu e Ramos aqui falando, olha, o negócio é o seguinte, a defesa de Dr. Zanin não é uma ação política. O Rubens vinha também alertando para isso. E 3-0 o resultado. Com esse 3-0, a esperança do povo foi condenada também. Porque o povo é Lula e Lula é povo. E o jurista esperto, inteligente, vai concordar com o que eu vou dizer, viu, Rubens? Eu tenho 2 colegas aqui que são advogados. A justiça invadiu a política sem pedir licença. O povo foi enganado a pretexto do combate à corrupção. O que acontece hoje, que todo mundo está querendo saber se a casa de Moro é de Moro, quanto vale, quanto foi que ele pagou, se ele está recebendo, como se diz, diárias e mais auxílio moradia e não sei o quê. Isso, Moro, você que certamente está assistindo a gente, que você tem um medo danado do que a gente solta aqui, né, da Lava Jato, etc. Isso, Moro, é para você entender o que é ser político. Político é eleito pelo povo e é cobrado pelo povo. Você não iria, você e os seus comparsas da Lava Jato não iriam
ser preservados, blindados pela Globo. E a Globo, ao perceber que as pessoas estavam ensaiando invadir a sua sede, jornalista da Globo não pode sair na rua, não pode haver um live da Globo, porque o pessoal invade, chama de golpista, toma microfone, etc. A Globo começou a jogar vocês, que já cumpriram o papel de vocês, nessa lama, desse golpe, na fogueira. E aí vem podre todo dia. E olha, Moro, uma coisa, se a Globo quisesse mesmo trabalhar de verdade, não iria faltar podre seu para soltar, não é? E nem do Dallagnol, e nem dos outros. Porque vocês têm rabo preso, têm telhado de vidro, e por isso foram os escolhidos pelos Estados Unidos da América para o golpe. Porque vocês são sequestrados, não é? São reféns dos próprios crimes que vocês praticaram. Agora vocês vão aguentar a fúria do povo, o povo que vocês odeiam. Vocês jogaram no desemprego, que destruíram todas as perspectivas de vida e de futuro. Então, essa cobrança hoje do povo em relação a vocês, juristas e juízes, botou em debate algo que nunca tinha acontecido na história do Brasil, e por isso que revoluções não acontecem apenas com armas na mão. Revolução de ideias, revolução de reivindicações, elas nascem assim. E vocês abriram, e eu falei isso no programa, não sei se você recorda, Rubens, não sei se você recorda, Rômulus, a revolução, ela nasce quando a instituição se insurge contra o cidadão e contra o próprio país, e é isso que está acontecendo. Então, esse STF que está aí se uma banda de 25% podre das Forças Armadas estão pressionando a secretária da Globo, Carmen Lúcia, isso não vai adiantar em nada, porque o STF sabe que o próximo a entrar no olho do furacão do povo é o próprio STF. Entendeu? Eles jogaram tanto com a opinião pública para condenar Lula, para jogar a opinião pública contra este, contra aquele, e proteger os desafetos, e proteger os seus preferidos, né? Condenar os desafetos e proteger os seus amiguinhos, seus sócios, que a população acordou e agora cobra do judiciário algo que nunca aconteceu. E é essa a grande revolução. O judiciário brasileiro, que é o mais caro e mais ineficiente do planeta, entrou no debate. E agora o povo quer saber por que é que o juiz tem 15º salário quando ele perdeu carteira assinada, por que é que ele tem auxílio moradia morando na casa que é dele, na mesma cidade onde ele declarou residência, por que é que ele está recebendo acima do teto, por que é que ele não precisa declarar palestras, não é? Que é a porta da corrupção do judiciário, uma das portas. Então, Rubens, eu vou passar para você de novo e você já vai entrar com o manual de sobrevivência, porque esse judiciário vai querer se revoltar contra esse povo que está cobrando dele hoje. A única coisa que eu peço a essa banda podre do judiciário, que está sendo exposta, assim, com as vísceras expostas, é que se vingue da Globo. Aí uma boa dica, né? A Globo não usou vocês, aí se vingue da Globo. A Globo está tanto podre, está na máfia da FIFA e etc. Pega a Globo aí você, ô Dallagnol, ô Sérgio Moro. Pega a Globo, rapaz. Vai lá. Bora ver se essa briga é de verdade mesmo entre vocês e a Globo. Se a Globo realmente é uma emissora séria que está querendo levar o debate contra a corrupção que vocês estão praticando, segundo ela, a sério. A Globo, essa empresa que é mafiosa, está ditando as regras dessa justiça. Bora pegar a Globo. Rubens. Rubens, deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. O Wellington mencionou aí essa coisa do judiciário que custa mais, o absurdo custo do judiciário no PIB. Eu vou linkar aqui na descrição do programa um artigo que eu publiquei tempos atrás, chamado Quando o Juiz é o Bandido, o sequestro dos cofres públicos pelo sistema de justiça. Nesse artigo, a gente comprova com gráficos, comparando o custo do judiciário, porque, Wellington, eles costumam dizer que eles têm que ser mais caros porque eles trabalham mais. Mas aí a gente desmonta essa falácia dizendo o seguinte, eles não trabalham mais. Se você pegar a quantidade de trabalho, de horas de trabalho, de sentenças, pelo número total de servidores do Poder Judiciário, eles trabalham a metade dos juízes do primeiro mundo, da Europa e dos Estados Unidos. E eles custam 10 vezes mais com relação ao PIB desses outros países. Então, trabalham a metade, custam 10 vezes mais. Rubens. Trabalham metade e trabalham mal nessa metade. Né? Só um adendo.
E é justamente um dos aspectos que reforça tudo que foi dito, né, que você vê, Estados Unidos, com extensão territorial descontínua, inclusive, maior do que a do Brasil, tem o Alasca, tem o Havaí, que são estados, né, que não estão conectados no território, propriamente dito, mas fazem parte do território americano. Então tem toda uma máquina judiciária lá, né, com casos complexos de guerra, de transações internacionais, e os americanos condecoram o Moro como o melhor jurista. Não, a medalha não vai para um jurista americano, vai para o Moro. É curioso, né? Então, e por que a gente fala disso? É uma provocação, teoria da conspiração? Ou estou fugindo do tema aqui do o pessoal gostou da ideia do manual? É justamente para vocês entenderem a essência do manual. Né? Eu já falei do diagnóstico da doença e o remédio adequado para a doença. Então, você tem que diagnosticar o que você tem. Qual é o nosso problema hoje? O que o Brasil tem? Porque se você, como eu percebo a leitura desde o começo, né, isso foi o grande erro, que era um problema do Temer, né, que você até falou assim, não, o Temer é contraditório porque ele diz que é contra a corrupção. Ele não é contraditório. Ele é contra a corrupção dos outros, ele é contra a concorrência. Então, a corrupção dele, tranquilo. O outro se corrompendo, tira dele o protagonismo e as negociações. Então, tudo tem uma coerência. Só que ele não é o protagonista do golpe. Nem o Alckmin, nem o Tucano, nem ninguém. E isso é que é importante. Por isso que a gente fica falando o tempo todo aqui da impressão que o Rômulo quer dar uma de Sherlock Holmes e coisa de CIA, não sei o que e tal, e delirando. Não é nada disso, gente. É uma leitura correta. Se você entender que o que a gente está sofrendo aqui parte de uma coisa muito maior do exterior, né, com interesses do mercado financeiro, com interesses do Império Anglicano, e o próprio Império Anglicano, como eu disse, está sequestrado por interesses econômicos, né, não tem muito... Você começa a perceber a sua posição dentro desse combate, o seu tamanho, você começa a dimensionar o adversário. Isso é muito importante no combate. Você tem, o Sun Tzu, né? O seu inimigo, o exército que você tem e o terreno que você está combatendo. São 3 coisas básicas que você tem que ter para entrar em alguma coisa e pelo menos sair vivo, né? Num combate aí, né? Então, quem é seu inimigo? De verdade? É o Temer? É o Alckmin? É não sei quem? Então o Aécio e tal? Não. Esses são oportunistas, né? Como a gente fala no futebol, aquela bola que sobra na pequena área, o cara chuta para dentro. Ele não fez a jogada. Ele fez o gol, mas a jogada não saiu dele. Então, o que a gente está sofrendo aqui é produto, é toda uma engenharia de guerra, né, que parte disso aí com esses interesses. Tá? Se você perceber, até um tempo atrás, se tinha o discurso coxinha que o pré-sal era uma fraude. Aí vem a Shell, paga um ágio de 6 bilhões numa fraude, uma coisa que não existe. Todo mundo veio comprar o que não existe. A Exxon, todo mundo veio comprar o que não existe. A história do Lobão lá na Paulista, no frente da Fiesp, pré-sal, tá tapeando todo mundo, não existe nada disso, o Lula tapeou todo mundo. Por quê? Ninguém vai se importar em entregar uma coisa que não existe, então, é uma farsa. Então, o povo tem que começar a acordar, principalmente quem está enganjado na luta de recuperar a democracia e recuperar a república. Por quê? Para fazer um trabalho bom e ter um resultado, né, que é justamente você reconstruir o Estado, e se preservar, porque se você se autodestruir, se você se danificar no meio dessa trajetória, é -1. Né? Então, se a gente tiver um exército de kamikazes, de uma hora para outra você não tem exército nenhum, porque todo mundo se matou. Então, você não pode ser um kamikaze, porque isso não interessa. O interessante é você estar sempre ali, dando o possível, né? Não necessariamente suficiente, às vezes você não consegue fazer o suficiente, mas você dá o possível, no seu momento ali e tal, até um ponto que você se sente seguro. Depois você recua e continua. Então, é uma questão de resistência, tá? A gente vai ter que ir trabalhando isso aí, rezando, né, para o melhor acontecer. Tem essa situação que a gente viu aí agora, saiu agora, do Alexandre de Moraes trazendo para a pauta. A gente é induzido a crer que está trazendo para a pauta já para passar a guilhotina, para acabar com essa agonia. O próprio Temer quer que... Ele falou isso, né? Deu entrevista, ele quer que resolva isso rapidamente, até por uma questão também de aliança, porque o PMDB, se houver uma chance do Lula concorrer e tal, tem que fazer uma composição com o PMDB, tem que fazer uma composição com outros partidos para poder... Porque democracia é isso, você faz uma composição, é um negócio complicado. Não adianta também você vir com um discurso, eu sou puro, sou maravilhoso, sou à esquerda e tal, isso não vira.
Eles querem vender isso, inclusive, para dificultar. Então, se você entender esse contexto, você já entendeu 50% do manual de sobrevivência no estado de exceção. Porque você sabe o contexto que você está, você sabe quem é o inimigo e sabe o território e que você está combatendo. Agora vamos lá, as estratégias de sobrevivência no combate e seu exército. Aí que a gente vai começar a entrar nos detalhes, né? Eu fiz um quadrinho aqui, não sei se dá para ver bem aqui. Deixa eu ver. Tá bom. É uma relação, dá, né? Então, se imagina essa relação aqui do judiciário. Como é que funciona a via judicial? Ministério Público, OAB, os advogados, né, e o judiciário. Né? Esses são os elementos, os personagens essenciais à justiça, né, que é o que está lá na Constituição e tal. Aí, quando você pensa em triângulo, né, você vai logo para o equilátero. Ele está meio isósceles aqui, mas a ideia é um equilátero, ou seja, aquele triângulo que os três lados são iguais. Agora, como é, na verdade, o triângulo dos personagens da justiça brasileira? Ele é assim, ó. Na verdade, ele é desse jeito. É um triângulo escaleno. Os lados não são iguais, né? Não sei se o pessoal lembra disso, a hipotenusa, cateto e tal. Então, o maior lado, mais influente e mais poderoso, é o Ministério Público, né, que é a hipotenusa. Aí você tem o cateto adjacente, que é o judiciário, está sempre lá, e o catetinho pequenininho aqui, que está aqui só para legitimar, que nem o Lamarca estava lá, não, é isso mesmo e tal, concordando com tudo, vem a OAB, né, os advogados. Ah, mas doutor Rubens, por que é assim? Né? Pô, você não tem hierarquia, né? Falam isso tempo, não tem hierarquia entre juiz, promotor e o advogado. Né? É lindo falar isso e escrever. Você vê a situação do Zanin lá no tribunal o tempo todo, ou perante o Moro. Né? Aliás, o próprio julgamento, né, que o Moro estava conduzindo, porque o pessoal acompanhou isso aí, mas quem sabe como deveria ser um julgamento tem um erro fundamental ali. Quem promove a ação, justamente porque tem o nome de promotor, é o promotor. O promotor é que promove a ação penal, não é o juiz. E você vê na questão do Lula, o Ministério Público não faz uma única pergunta, só o juiz. O juiz é o promotor. Então ele estava querendo atingir o resultado da condenação. Né? Por isso que hoje, no país, é importante você gravar na sua mente essa representação gráfica do triângulo dos lados desiguais, e que o menor lado é o lado da defesa. A sua defesa, a sua possibilidade de defesa, é a menor parte nesse triângulo aqui, nessa relação. Então, quando você for para o enfrentamento, tenha sempre isso em mente. Eu sou a parte mais fraca. Eu sou a parte mais fraca e vou depender da parte mais fraca dessa relação judicial para, de repente, me sair. Então, se você tiver essas premissas básicas, você já está atingindo o objetivo que é ir para as ruas, fazer uma manifestação, como foi feito em Porto Alegre, histórica, marcou presença, foi um negócio assim, você não vai apagar isso da história, por mais que se queira, ou queira distorcer isso aí. Então, a participação dos democratas, dos verdadeiros democratas, que foram em Porto Alegre, tomaram as ruas, fizeram aquele foi histórico. Isso talvez tenha que se repetir várias vezes. Agora, o oponente, o lado de lá, ele não é um bonequinho que fica só esperando a gente lá e tumultuar e criar problema. Para eles, vão ficar quietos. Eles vão sempre analisando o que está acontecendo e vão, juntamente com o Império Anglicano, com o mercado financeiro, buscar meios de destruir isso aí. Então, vocês sempre têm que estar atentos à dinâmica das coisas, como é que elas vão se processando, se adaptando, né, sobrevivendo, se adaptando e marcando presença. Então, é um trabalho continuado. Essas são as premissas básicas para você saber se situar. Como é que você chega lá, o que vai acontecer, como é que é e tal. Um exemplo do que já aconteceu na Paulista. Quem lembra que acompanhou as movimentações. Quando os coxinhas chegavam lá no MASP, na Fiesp, a Polícia Militar de São Paulo batia continência para os manifestantes. Quando aparecia o pessoal contra impeachment, era bala de borracha e porrada. Tá certo? Então, o que se tem que ter claro? Como eu tentei avisar, a gente estava conversando, a Gleisi não entendeu muito bem o recado. Não, a polícia está lá para ver essas situações, a instituição está funcionando. A polícia está
como todo militar está, para cumprir ordem. Então, sempre vai estar, a polícia sempre vai se comportar, os militares sempre vão se comportar de acordo com as ordens dos seus superiores. Não espere outro tipo de comportamento. O militar ele não pode, não é que ele não quer, ou que ele não é capaz, ou que ele é retardado e tal, não é isso. É a profissão, entendeu? Vocês têm que entender o papel de cada um. O militar ele não pode ponderar sobre ordens. As ordens são ordens. Porque a gente pressupõe uma cadeia de eventos, o comando está ciente de uma série de coisas e tal. Então, quando ele está lá, ele vai cumprir ordem. Então, quais são as ordens da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, né, que você falou do Tucanistão? Né? É simplesmente estar de acordo, né, com o mercado financeiro, com esse império anglicano, os interesses deles, se for vendê-lo na Bovespa lá, dar as ações da Petrobras e tal. Ó, se vier os coxinhas aqui com camisa da CBF e tal, bate continência, estende a bandeira do Brasil, tranquilo. Se vier aquele pessoal lá dizendo que está entregando pré-sal, não sei o quê, mete bala de borracha, dá porrada e pronto. Então você tem que estar com isso na cabeça. Agora, não é porque eles são maus, que isso, que aquilo, que não sei. Você tem que entender que o jogo é esse. Eles são um exército inimigo, infelizmente, embora seja brasileiro, esteja aqui, seja uma polícia do Brasil, ele está a serviço do inimigo porque a cúpula, o comando, como você falou, a questão do exército aí, que foi apertar a Carmen Lúcia, eu vi essa matéria aqui, acho que na Folha, né? O comando está, certos segmentos do comando e tal, estão alinhados com essa política aí de entregar e tal, até porque eles têm interesses próprios, já estão com carteira de investimento, né? Já estão com uma série de coisas aí, então eles sabem que qualquer cenário que tiver, o capital não tem nacionalidade, ele vai estar bem, vai estar com investimento, os filhos vão estar indo para a Disney, vai ter green card e tal, então o problema dele está resolvido. Ele não tem esse compromisso nacionalista, ele tem um compromisso financeiro capitalista. Então, e ele está na situação de comando. E na situação de comando ele vai repassar esse comando. Aí como é que você vai sobreviver a isso? Né? Que a gente começou a falar na sexta-feira, o tempo ficou curto. Vocês desculpem, sempre tem que criar essa contextualização. O que acontece? Quando eu venho falar aqui, que é o problema do Tacla Duran também, como ele se comporta e como é que isso reflete dentro da categoria dele. Você, assim como o juiz, né, tem que se comportar de determinada forma, quando você está exercendo o ministro de advogado, mesmo em consultoria jurídica, você está atrelado a um conjunto de regras, chama-se conselho de ética e tal. Então, para eu chegar aqui e falar, por exemplo, como é que você não vai ser preso pela polícia, sem que isso tenha um contexto de obstrução de justiça, ou está favorecendo a organização criminosa, etc. e tal, tem que se ter o contexto que essas instruções elas são específicas para manifestação pública, dentro dessa exceção, desse contexto complicado, né, que é a nossa gestão superior, os nossos administradores públicos, estarem alinhados com interesses estrangeiros, em prejuízo da própria nação. Então, dentro desse contexto, e sabendo como é que vai, aí eu estou explicando, assim, gente, quando vocês forem para esse tipo de manifestação, tenham em mente todas essas diretrizes, porque aí a sua chance de ir e voltar para casa e ter uma segunda, terceira, quarta, quinta manifestação aumentam. Tá? Então você se preserva e vai se deslocando nesse mar de dificuldades, que eu imagino que é o que vai acontecer daqui para frente. Espero que, de repente, o Lula consiga alguma coisa lá em Bruxelas, mas o cenário, a gente olha no horizonte, as nuvens estão bem escuras, né? Então a gente tem que estar preparado para a tempestade. Então, vamos retomar. Ô, Rubens. Por que aparente... Rubens, tem uma pergunta aí, já que você falou do Lula aí, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você, tá? Exatamente, eu quero que você responda bem rapidão mesmo. É a pergunta de um telespectador, tá bom? Marcos Risati. Ele pergunta, na prática, o que se poderia fazer caso ocorra a prisão do Lula? O advogado aí poderia nos explicar o pós-prisão? Então, o advogado aí é você, porque o Rômulo também é advogado, mas aqui ele cumpre o jogo duplo, né? Ele é apresentador e advogado, mas aqui o advogado hoje é você, tá bom, Rubens? Então, a pergunta é isso aqui.
Caso ocorra a prisão de Lula, o que se poderia fazer? Então, vou te dar um exemplo prático, que é justamente do amicus curiae, daquele caso de Jeremias Casemiro, que eu coloquei lá, lá em TRF4, que também foi impedido de participar do pleito de 2016 por um mandato de prisão. Um decreto de prisão preventivo de 16 anos, sem iniciar processo, só acusação. Aí já deu uma prisão preventiva por 16 anos por uma acusação de ameaça ex officio, sem vítima. Mas vamos lá. Decretou a prisão dele. Está na véspera da eleição. Tá certo? Aí você pensa, puxa vida, acabou. Ele preso, ele não pode estar com os direitos políticos dele automaticamente cassado. Não é assim. E nisso o Vadir Damu está corretíssimo no que ele falou, acho que no 247. Quem julga, isso é questão de competência material, tá, gente? Por isso que você tem Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, né? E dentro da Justiça Estadual, civil, né? Chama-se competência material. A competência para processar e julgar questões eleitorais é da Justiça Eleitoral. Então, embora, na prática, uma ação penal possa gerar efeitos na esfera eleitoral, ainda assim vai ter que passar pela Justiça Eleitoral. Então, qual é o truque aí? Né, que o pessoal tem que entender que não é game over. Né? No pior cenário, a terça-feira foi sacaneado, chamou para a pauta, o Lula foi lá em Bruxelas, não conseguiu nada, foi em Haia, não conseguiu nada, voltou para cá, teve o decreto de prisão, decretou prisão, tem que ser recolhida a prisão, legal. Acabou? Não acabou. Por quê? O PT pode lançar a candidatura, porque quem lança a candidatura não é o indivíduo. Quem lança a candidatura é o partido. E esse é o grande, o clímax da república, da democracia. Porque quando você aprisiona o indivíduo com uma perseguição dessa e tal, se a legenda abraçar a causa, assim, não, ele é nosso candidato, ele vai estar e tal no pleito, ele lança o Lula como candidato. Aí vai lá na cela, lá na masmorra que o Moro colocar ele e tal, ele vai lá, assina o livro da indicação, tá certo? Ou até faz isso por procuração, e pronto, ele é candidato. Aí começa um processo de discussão, né? Se preso, ele pode se candidatar, a candidatura dele está valendo ou não, né? E eventualmente assumir. E aí vai abrir uma discussão, você imagina a cena, cara. Porque isso aconteceu na prática, então não estou falando de questão teórica, não. O Jeremias foi assim, eu levei o Jeremias Casemiro até a urna. Ele apareceu na urna eletrônica, o pessoal votou nele. É que aí arrumaram uma liminar lá no TRE do Rio de Janeiro, né? Foi o procurador Madruga, que é o mesmo que arrumou a cadeia para o garotinho, e aí cancelou a possibilidade de receber votação nas urnas já no meio da eleição, mas o Jeremias Casemiro chegou a receber, eu acho que 400 votos, quase, mais ou menos, até vinha liminar para parar. E aí você vê que tem um problema, um negócio seríssimo. Fala que a urna é inviolável e tal. No meio da eleição, o pessoal votando e tal, arrumaram um dispositivo que cancelou a computação de votos do Jeremias. Pô, se ela fosse inviolável... Isso já é uma outra discussão, mas eu achei isso interessante, nesse caso do Jeremias. Ele chegou a um determinado horário, parou. Falei, pô, mas como é que eles conseguiram parar todas elas? Se ela é inviolável, se ela estava lá autônoma e tal. Mas, inclusive, eu discuto isso no TSE. Eu já tomei outra pancada aqui, mas ele foi candidato, ele foi inscrito, apareceu, estava lá e tal, foi para a urna, o pessoal votava e tal. Então, se aconteceu com Jeremias Casemiro, como é bem disse na questão do amicus curiae, pode acontecer com Lula, mesmo preso. Logicamente, eles querem criar um impacto negativo, aquela história, pô, você votaria num cara condenado, um cara preso e tal. Pô, a religião, né, que se tem no Brasil, de maior número, é justamente um presidiário, que era Jesus Cristo. Né? Foi preso, foi condenado, né? Foi morto. Né? Teve sentença de morte, né? Foi pena de morte. Acho que lá já era extrema-direita, né? Então ele pediu uma sentença de morte. Jesus foi condenado à morte. Então, assim, o Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, historicamente, todo o grande líder, né, que é levado ao cárcere, né, e levado ao cárcere,
logicamente, eles colocam outros argumentos, mas quando a gente esclarece para o seu pessoal, ele está sendo preso e está sofrendo, mas não é por causa disso, né? O pessoal fala, pô, se comparar Lula com Jesus e tal, ou com Mandela, é tudo a mesma história, tudo a mesma história. Jesus arrumou problema lá quando o pessoal estava com fome, aí deu peixe e pão. Como não se sabe, fez um milagre lá. Então, o Lula pegou petróleo e transformou em pão e leite, né? E o pessoal quer transformar em número no Bovespa. Então já começa ali o problema. Então a história sempre é essa, é você alimentar pobre, é você colocar o pobre na jogada. Porque o pobre, na visão capitalista, ele é um vírus, né? Por exemplo, o caso do Rafael Braga, que me pergunta o tempo todo e tal. Como é que é a história do Rafael Braga, desse menino? A origem dele é na senzala, né? Ele se desenvolveu, teve um período de incubação na favela e termina na cadeia. Então ele fecha o ciclo de virose da pobreza. É isso aí. O Lula, né, que é um pobre nordestino, ele quebrou essa cadeia, né? Ele não acabou na cadeia quando tinha que acabar, que veio como nordestino pobre e tal, e ainda foi para a presidência, e ainda foi para os Estados Unidos, ainda recebeu um elogio do presidente dos Estados Unidos, dizendo que ele era o cara. Então isso ficou entalado, né? Ninguém aceita isso. As elites não aceitam isso, não. Então, é aquela história do Tiradentes, outro também condenado, morreu, o pai tá, hoje é feriado. Então, o Brasil está cheio de condenados. Tá? A vida da história da humanidade são os condenados pela oligarquia, os condenados pelos impérios. O Tiradentes, para quem estuda direito, tem uma coisa muito interessante. Um colega nosso perguntou, leu a sentença dele, lida em português de Portugal, e o final da sentença o juiz diz que, né, além de enforcar, esquartejar e pendurar cada parte dele nas entradas da cidade para que ele tenha uma morte morrida. Aí, eu falei assim, o que é morte morrida? Morreu. Não, a morte morrida é para você matar a memória da pessoa, matar a honra, matar a dignidade, matar a história da pessoa. Então não morreu só o corpo, morreu a história. Então o problema não é só prender o Lula, tem que destruir a história do Lula. Tem que destruir. Porque você ter, na América do Sul, um pobre que saiu do Nordeste, era metalúrgico e tal, chegou na presidência, ia lançar foguete para o espaço em 2003, entendeu? Pô, você vê, você tem os russos, né? Você tem os americanos, e os americanos trouxeram Werner von Braun, Max Planck, vários cientistas alemães e tal, toda aquela coisa. Pô, você tem um nordestino sem dedo lançando foguete, porra. Descobrindo petróleo em profundeza do oceano. Teve o almirante da Marinha Americana revoltado com isso, porque o Brasil estava lá perfurando no oceano. Eles acham que o oceano é deles. Eles são o rei dos mares, o rei do céu, o rei do espaço. Então, você ir lá e descobrir alguma coisa e fazer e tal, isso é uma afronta assim, sem tamanho. Ainda e vindo de um país, né, que, tradicionalmente, como a Microsoft colocou, o Brasil é uma Ferrari pilotada por macaco. E essa é a ideia que eles têm da gente. Então, quando você quebra esses paradigmas, que estão, esses rótulos, isso cria um impacto enorme. Eu falo de Bruxelas, né? Você poderia ir lá em Washington para falar na Corte Interamericana e tal. Ô, Rubens, olha, eu quero foco aí, atenção. Olha, eu quero que você diga. Tá. Tá, eu quero que você. Depois a gente volta para Bruxelas, talvez, outro dia, né? Tá? Não, agora, tá bom. Deixa Bruxelas. Então, vamos lá. Vamos, porque nós estamos mais próximos aqui, tá? Então está explicado, está respondida aí a pergunta. Lula poderá ser candidato mesmo se ele vier a ser preso. Pronto. Tá. E a próxima pergunta, rapidão, antes de você voltar com o manual, que eu quero super rápido agora mesmo, o tempo já está estourando, é para o Rômulus aqui, tá, Rômulus? Você também é advogado, mas eu vou passar para você essa daqui, certo? Está perguntando aqui, o Samuel Bertolini, está perguntando, Rômulus, como conseguir apoio dos pobres se muitas igrejas protestantes iludem os fiéis falando que tudo que está acontecendo de ruim é culpa do PT? Wellington, essa é uma questão muito boa, que em parte ninguém tem a resposta. Nós tivemos aqui nessa semana a ex-senadora, ex-governadora e atual deputada Benedita da Silva, ela que é uma importante liderança evangélica no estado do Rio, falando dessa dificuldade, falando de que... Lembrando o que é viver o evangelho, o que é ser realmente evangélico. Ela mostra, né? Se você for seguir o evangelho,
É aquele do amor ao próximo, da pobreza, né? Tudo isso, né? Da contestação à ordem vigente, tudo isso aí, mas eu acho que nós vimos estudos aí, inclusive eleitoralmente, nós temos histórico do passado, de que muitas vezes aqueles fiéis, eles ouvem, eles se pautam muito no que o pastor fala para o voto proporcional, eleger o deputado da igreja, mas em cargo majoritário não é assim, não. Não é assim, não. A gente vê que mesmo aí uma rejeição grande que tinha, a pessoa, lógico, ela segue aquilo, uma orientação, discute, mas ela leva em conta muito o aspecto socioeconômico dela, onde está o interesse dela. Então, você acha que, por mais que um pastor fale, vote no Geraldo Alckmin, vai falar, olha, eu vou vir aqui, vou continuar esse programa econômico que está aqui. Você acha que a pessoa vai votar, ela vendo que ela está ferrada agora e como ela estava muito melhor 5 anos atrás, no tempo do governo do presidente Lula? Eu acho que isso, tanto que a gente vê aí pelas pesquisas, né? Se a gente pegar o breakdown, pesquisa quebrada, mesmo por religião, não há uma diferença grande em intenção de voto no presidente Lula, apesar de toda demonização, quase demonização literal, por parte dessas lideranças neopentecostais, não há uma diferença significativa estatística em relação à intenção de voto nele, com relação às outras religiões ou sem religiões. Então, eu acho que é isso. É aquela mesma questão, Wellington, que a gente sempre fala aqui, do conservadorismo da sociedade brasileira em costumes, em temas morais. A sociedade brasileira é um pouco paradoxal, ou menos diferente da norte-americana, no sentido de que a sociedade brasileira, em temas morais, em temas comportamentais, ela é ainda majoritariamente conservadora. Uma boa dose de hipocrisia. A gente sabe que o Brasil é um dos povos mais hipócritas do mundo. Aquela questão, eu sou a favor da vida, sou contra o aborto, mas a filha de classe média ficou grávida, leva ali na clínica para resolver o problema. A pobre lá com a agulha de crochê, ou com uma açougueira lá em qualquer lugar da favela. Então, a gente sabe que isso é uma hipocrisia, mas, enfim, a pessoa manifesta publicamente essa posição política, de dizer esse tipo de coisa. E aí a gente vê que, nesses temas, embora a sociedade seja majoritariamente conservadora, então o que se convenciona dizer de direita conservadora, em temas socioeconômicos, a cachorrada agora. Em temas socioeconômicos, participação sonoplastia especial, né, Wellington? Em temas socioeconômicos, a sociedade brasileira, ela é progressista, ela gosta dos seus direitos sociais, ela não compra essa história de que self-made man, o homem feito por si, de que a pobreza é porque a pessoa é preguiçosa, é vagabunda. Então, ela gosta dos seus direitos sociais, ela gosta da sua escola pública, ela gosta da sua faculdade pública, ela gosta do SUS, ela gosta de um Estado, aí já na área da intervenção no domínio econômico, ela gosta de um Estado que intervém na economia, ela gosta da Petrobras, ela gosta das empresas estatais, ela nunca aprovou a privatização. Então, assim, ela não cai nesses engodos mercadológicos, marqueteiros, que tentam vender. A gente teve um avanço aí, é verdade, nos últimos tempos, com estratégias muito competentes, a gente não pode menosprezar, estratégias de comunicação muito competentes, porque tem dinheiro de fora, inclusive, desse pessoal aí de MBL, que conseguiu fazer uma versão bem pasteurizada, bem assim, bem miojo, aquela coisa, pronto em 3 minutos, assim, macarrão instantâneo de liberalismo econômico, né, com meme, com não sei o que e tal. E teve um avanço aí dessa escola, né, tentando, muito juntando, ele junta a pauta econômica ao tema moral. Você vê, o MBL, como é difícil vender, que você tem que perder os seus direitos trabalhistas, que você tem que acabar com a CLT, sim. Aí ele junta com a pauta, olha, tem um homem pelado no museu, olha ali a exposição de não sei o que, de arte degenerada gay, não sei o que e tal. Então, porque eles sabem que, na hora de votar, o que pesa mais é o bolso. É o bolso. Isso as pessoas falam, tentando falar, o pobre volta pensando no Bolsa Família, no que bom, ele faz igual você da classe média, que vota no candidato de direita, do você rico. Todo mundo, ninguém, é raríssimo pessoas altruístas que votam contra o seu interesse imediato na hora do voto. A maioria pensa no interesse seu e dos semelhantes. Então, que bom que eles apreciam e constatam a melhoria, né, socioeconômica deles e votam a favor da manutenção desses programas que tentam erradicá-los da pobreza. Então a gente tem que ver isso, que eles vão tentar, até eles andam meio calados, né, Wellington? Porque eu acho que eles queimaram a largada e vieram muito com essas pautas morais
e ficou meio óbvio. A gente começou a denunciar direto, né? Olha aí, quando vinha uma coisa econômica, vinha com uma pauta moralista. Ó, a juíza proibiu a peça com a transexual, o não sei o que proibiu, né, o cara no museu pelado, tá fazendo manifestação, a mostra, então, aí começou a ficar muito óbvio, a gente mostrou que era uma tática de diversionismo, porque esse conservadorismo comportamental dá voto, e o conservadorismo econômico, neoliberal, tira voto. Então eles tentavam mascarar uma coisa com a outra. A partir do momento que ficou muito óbvio, virou até meme, tinha meme mostrando assim, a economia está um fiasco, aí o Kim Kataguiri lá do MBB, mas tem um homem pelado, a gasolina sobe, aí ele, mas tem um homem pelado, a saúde está, mas tem um homem pelado. Ficou óbvio demais. Então, eles deram uma parada, mas eu acho que quando chegar aí, de repente, mais para frente, esquentar o debate eleitoral, eles vão tentar trazer para a pauta, principalmente visando a esse público que o espectador perguntava, o evangélico, vão tentar transformar a eleição em uma eleição de pauta moral. Então, a gente vê que eles vão tentar pautar o Lula, tentar, por exemplo, sendo ele o nosso candidato, tentar fazer ele se manifestar sobre questões de aborto, questões de direito de adoção por casais homoafetivos, coisas polêmicas e que não são ainda majoritárias no seio da sociedade, são pautas avançadas. Eu sou a favor de tudo isso. Mas eu reconheço, infelizmente, que todos nós aqui, colegas, têm a mesma visão progressista da humanidade, somos minoritários no Brasil ainda, infelizmente. Então, eles vão tentar trazer para esse terreno que nos é desfavorável para mascarar o terreno que é desfavorável a eles. E aí, eu termino a intervenção, Wellington, reforçando. Nesse público evangélico, em eleição majoritária, não estou falando para o deputado da igreja, eleição majoritária, não há diferença estatística significativa no voto em Lula. Dessas religiões, dessas denominações evangélicas, pentecostais, neopentecostais, e com relação às outras religiões ou sem religiões. A diferença estatística é desprezível. Obrigado, Rômulo, pela resposta aí ao nosso telespectador. Obrigado também, Rubens. É o seguinte, olha, eu vou fazer um curso e vocês serão os meus cobaias nesse curso, né, de como sintetizar o pensamento na comunicação social. Tá bom? Prometo a vocês que em meia hora eu resolvo o problema de vocês, tá bom? Nosso tempo está acabando, então eu quero dizer a você que está assistindo que o Rubens vai publicar um artigo com esse manual que ele não consegue dizer os pontos, porque eu dei 1h30 a ele hoje, ele não conseguiu, tá? Mas ele vai conseguir fazer um artigo de 6 parágrafos, com tudo isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, eu agora, para a gente encerrar, eu quero 1 minuto de cada um, e para as considerações finais aqui da nossa discussão, que eu acho que foi muito oportuna. Eu estou falando nesse tom autoritário, mas os meus colegas sabem que eu sou muito brincalhão e tal, que eu estou aqui de sacanagem com eles até, tá? Mas a questão do tempo é porque a gente tem aí que fazer upload de vídeo, e se ficar grande não vai, essas coisas todas, né? E é domingo também, o pessoal quer sair aí, quer curtir a noite ainda. O Rubens, diante dessa nova ofensiva da imprensa agora contra o judiciário, jogando a opinião pública contra o judiciário nesse momento crucial, o que podemos tirar de proveito disso, Rubens? Total, proveito total. Fica muito claro aí que o Moro, não importa se tem vários juízes na situação dele, mas já ficou enquadrado que o Moro, em tese, né, ele se enquadra na situação 312 do Código Penal, que é o peculato. É você dar a destinação a uma verba, uma destinação diversa daquela que ela foi originada. Essa verba de moradia, ela é concedida para o magistrado que não tem casa na comarca. Qualquer outra finalidade que você der essa verba é peculato, tá? Como qualquer outro tipo de peculato. Quando você pega uma verba para comprar caneta, aí sobra um pouquinho, você compra lápis, entendeu? Você incorre nesse... É muito rígido a questão do direito administrativo. Então, eu acho que para o Moro aí é explorar essa situação. Digo assim, manual de sobrevivência, pessoal. Quem explora essa situação, dizer que está peculato, não sei o quê, são juristas, advogados e tal. Você, que é militante, que está lá e tal, vai pegar a bandeira, não envereda por aí, né? Até por uma questão aí que nem falou de religião, aí é o vale da sombra e da morte, então não vá por aí.
Você tem que pegar o que o militante tem que fazer, o sobrevivente. Eu quero votar no Lula. Não interessa embargo infringente, código não sei das quantas, tratado de Versalhes. Você não sabe de nada disso. Você não é advogado, você não é jurista. Você é um cidadão e você quer votar no Lula. Você está na rua porque você quer votar no Lula. Esse é o seu discurso. Aí você vai naquela musiquinha do Caetano Veloso. Por que não? Por que não? Entendeu? Você tem que dizer por que não. Eu quero votar no Lula. Por que não? Aí vocês é que explicam. Então, a mensagem de 1 minuto é essa, pessoal, tá? Muito obrigado, Rubens. Tá vendo aí que você consegue? Olha, eu quero mandar aqui, a Camila mandou a lista de alguns telespectadores nossos: Joara Minharo, Ana Rita Beninca Coelho, Sidney Castilho, Daphne Ashton, Ana Virgínia Oliveira, José Roberto Bianco, Rudimar Pereira dos Santos, são alguns dos nossos telespectadores, e eu sou grato a você que está assistindo, compartilhou, vai continuar compartilhando, recomendando o programa para outras pessoas, curtindo as páginas que transmitem e compartilham. Rômulos, amanhã a gente tem um programa às 6 da manhã, eu quero que você antecipe a pauta aí para a galera, Rômulo. Além de conversar com o João Vicente Goulart e com Carlos Krebs, né, que são os nossos colunistas da segunda-feira, o que é que a gente traz aí amanhã? Rômulo, tem muita coisa para a gente falar sobre política amanhã, né, Rômulo? É verdade, Wellington. Alguns dos temas, a gente amanhã vai cobrir com certeza algumas coisas que a gente publicou aí no fim de semana, sobre desdobramentos da pauta que a gente vinha cobrindo aí já no finzinho da semana, coisas que chegaram novas. Uma delas você estava junto comigo, né, Wellington? Teve muita polêmica aí de sábado para domingo, um artigo que a gente publicou dando sequência àquela nossa crítica ao comportamento recente do ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro Fernando Haddad, que foi, né, da entrevista na Globo News, entrevista, como você diz, Wellington, fofinha, chegou lá dando entrevista fofinha, falando, né, meia culpa do PT, do Caixa 2, é isso mesmo, a entrevista sim, senhor, né, assim, né? E antes aí se reunir com o Fernando Henrique Cardoso, e aí depois do programa, em que a gente foi muito incisivo na nossa crítica, a gente recebeu a informação de que essas movimentações do Fernando Haddad, ao contrário do que a gente supunha, e o observador externo supunha, que era uma movimentação muito desinibida, digamos assim, todo mundo supôs que ele estava agindo, amando, no mínimo, com beneplácito do presidente Lula. E a gente soube que não é nada disso, não, pelo contrário, que é bem autônoma e que não caiu bem, inclusive, internamente, que estava ali uma... Então, amanhã a gente aprofunda mais sobre isso, tem já um artigo publicado, a gente vai aprofundar. O artigo publicado, o título é Uspianismo, porque a gente fez aquela crítica da questão da USP, né, das mesuras, do pessoal, né, de abotoaduras, colegas de departamento tucano, petista, em que, né, um você não diferencia, um é o mais tucano dos petistas e outro o mais petista dos tucanos. Você nunca sabe ali onde termina um e começa o outro. Então, eu perguntei, uspianismo? As piscadelas de Haddad a Fernando Henrique Cardoso e a Globo ocorreram à revelia de Lula. Então, amanhã a gente vai aprofundar nisso, falar aí, Wellington, comentar o ato, que a missa, né, mas seguida da fala do presidente Lula, da missa de ano da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Eu gostei muito da fala do presidente Lula. Ele estava aí, o pessoal estava se queixando que ele não estava, né, tinha dado uma sumida, mas aí voltou e falou de novo num tema, gostei, falou que reafirmou que não respeitava a decisão. Lá eu falei que não respeitava, explicou por que falava, e falou que tem muito mau caráter no judiciário. Assim, ele não está botando panos quentes, não, ele está indo para a briga. Então, gostei muito da fala do presidente Lula, principalmente em contraponto a essas movimentações do Fernando Haddad, que estava ali também, mas não foi mencionado pelo presidente Lula, não. O presidente Lula fez questão de registrar o pessoal da plateia, ali falou do Wellington Dias, governador do Piauí, falou de deputado de outro estado, mas o Fernando Haddad estava ali, não viu o presidente Lula falar, não. E aí, por fim, Wellington, outra coisa que a gente vai mencionar, porque é uma pauta que nós aqui no Duplo Expresso não deixamos de falar e vamos ficar falando para sempre, é a questão da investigação, entre aspas, fraudulenta da Lava Jato sobre a Odebrecht, uma investigação, entre aspas, que é combinada. E aí a gente já mencionou aqui no programa aquela brincadeira, né, que a gente fica jogando
ping-pong com a Folha de São Paulo, né? A gente fala, os caras reagem. Pá, pá, pá. A gente, quer dizer, o Marcelo Odebrecht, através da Folha de São Paulo, e a gente aqui. Então, mais uma vez, saiu uma matéria hoje lá na Folha de São Paulo, dizendo Marcelo Odebrecht insinua que cunhado destruiu provas. O cunhado, não o outro, que a gente já mencionou aqui várias vezes, desde o ano passado, Maurício Ferro, que era o diretor jurídico do Odebrecht, e que foi encarregado de desmontar o tal do setor de operações estruturadas, que era o que pagava, entre outras coisas, propinas mundo afora. Isso é mais um capítulo, Wellington, dessa disputa que a gente vê no Odebrecht, que é, na realidade, uma chantagem. O Marcelo Odebrecht está publicamente, através da Folha de São Paulo, chantageando a Lava Jato e os familiares dele do Odebrecht, porque ele fala, olha, vocês fizeram uma investigação fraudulenta, esconderam muita coisa, eu sei e eu tenho como provar. Se vocês não quebrarem meu galho e diminuírem o tempo dessa... Eu já fiquei 3 anos quase na cadeia. E ninguém foi mais, só fiquei eu. Vou ficar agora por mais 3 anos em prisão domiciliar, ou vocês resolvem isso aí lá no TRF4, que nem vocês resolveram para o Eduardo Cunha, que teve a pena reduzida na surdina, ia ter saído agora no fim do ano 2017, sem ninguém saber, ou vocês fazem a mesma coisa por mim e diminuem a minha pena, ou eu vou soltar tudo que eu sei e vou desmoralizar completamente a Lava Jato e acabar, implodir com um acordo de delação os benefícios que o pessoal do Odebrecht conseguiu. E aí, só fecho, Wellington, registrando que a Folha de São Paulo já, desde que a gente lançou em dezembro, vem correndo atrás da gente, fazendo head, né, tentando cobrir ali essa pauta para dizer que falou também dos furos da Lava Jato, mas ela nunca traz a consequência lógica, Wellington. Isso que eu acho fabuloso. Ela sempre fala, tem lacuna, não falou da Braskem, tem 600 alcunhas não identificadas, tem períodos não cobertos. Mas ela nunca coloca a consequência jurídica, que é a nulidade, então, dos acordos de 77 executivos e do acordo de leniência. Não é fabuloso isso? A falta de raciocínio, raciocínio lógico lá na redação da Folha de São Paulo, Wellington. Com isso eu encerro e amanhã voltaremos a esse tema. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Rubens, também. Olha, um tema que com certeza o Duplo Expresso vai abordar essa semana, uma semana curta, hein? Semana curta, que vem carnaval aí no Brasil e tal, vai ser a exclusão do pobre das urnas, né? O título eleitoral está sendo aí impedido, e acho que a OAB vai ter que mostrar para que serve. Se a OAB não derrubar isso aí e tirar o pobre, aí ela está assinando o atestado. Rubens e Rômulo, vocês são advogados, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu que estou falando, que não sou advogado. Então não tem sanção de OAB nenhuma contra mim, tá? Estou falando aqui, estou dando a minha opinião, primeiro como cidadão, porque eu sou brasileiro, mesmo morando fora. Se você não sabia disso, fique sabendo. Né? E segundo, estou falando aqui como jornalista, atuando a partir da Suécia. Então aí você vem aqui na Suécia me processar para dizer que eu não tenho a liberdade de imprensa de falar o que estou falando, para rirem da sua cara. Tá? Então, evitar que o pobre participe das eleições, suprimindo aí o título eleitoral, isso aí não pode acontecer, não. Olha, você que é deputado, você que é senador que está me assistindo, e você que é da OAB, vocês precisam fazer barulho agora, porque é absurdo excluir o cidadão do seu direito de participar ativamente de um processo eleitoral, que é o que muitas pessoas até confundem com democracia. Né? Muitas pessoas pensam que eleição é democracia. Não sabem que eleição é um dos elementos da democracia. Então, é bom que esse debate seja levantado agora, no trio elétrico, na escola de samba, onde for. O pobre tem que votar. A arma do pobre é o título de eleitor. Obrigado a você pela companhia, obrigado a Camila Gurredice, a nossa produtora, por ter preparado tudo isso aqui, tá? Rubens e Rômulos, muito obrigado por mais uma noite, mais um debate. Obrigado. E Lula, Haia, Bruxelas, Roma, vai lá. É isso aí. Muito obrigado, um abraço. Rômulos, até amanhã, 6 da manhã, horário de Brasília. E Rubens, a gente vai sempre se falando. Um grande abraço, uma ótima noite de domingo para você e uma ótima semana. Até lá.